O que que a gente vai fazer? A gente quer fazer um vínculo, um relacionamento de data nesse momento. Eu preciso fazer a tabela dados, a minha tabela dados, respeitar um filtro de data que eu estou utilizando que vem da tabela calendário. Então, ó, aqui é a minha tabela calendário. Eu vou selecionar um filtro de data dentro dessa tabela e ele vai filtrar lá dentro da tabela dados. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui em data, arrastar e vou soltar em cima da minha data de entrada, porque eu estou nesse momento fazendo a medição de um indicador através da data de entrada. Eu quero saber a quantidade pela data de entrada. Soltei lá, veja que ele formou essa linha. Se a gente clicar duas vezes aqui, ó, ele tá me dizendo, ó, eu estou fazendo aqui um relacionamento da data de entrada com a data da tabela calendário. Aqui está a descrição da tabela. E aqui ele mostra que o relacionamento está ativo. Ó. Esse relacionamento está ativo. Vou clicar em OK aqui e vamos voltar lá para cima para o relatório. Olha o que aconteceu. Agora ele está respeitando o filtro aqui que a gente tinha, que era o filtro de data. Então, olha só, está com o número 11 aqui. O que que é esse número 11? Vamos abrir a granularidade desses dados. O que que é isso? Eu quero ver essa informação de forma mais detalhada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o código do item aqui, ó, que é o ID, vou arrastar e soltar aqui na minha tabela. E olha o que aconteceu. Ele criou aqui, ó, uma divisão de informação. Ele está dizendo que o item 1 teve um total de entrega 5 e o item 2 teve um total de entrega 6, nesse período, de 1 do 2 a 9 do 2. O que está acontecendo aqui na realidade? Se a gente olhar para cá, ó, dentro do mês 2 aqui, ó, só tem esses dois produtos, por essa data de entrada. É aqui que está acontecendo esse relacionamento. Só que agora, vamos ver a seguinte situação. Imagina que o teu gestor está te pedindo da seguinte forma: eu quero ver a quantidade movimentada aqui nessa coluna. O teu gestor está te pedindo, ou você está precisando calcular esse tipo de informação. O teu gestor, a informação que tu quer agora é a quantidade, mas não é pela data de entrada. Tu quer ver a quantidade que foi movimentada, porém precisa respeitar a data de saída. Nesse tipo de caso, você olha aqui para o modelo de dados e diz: tá bom, também precisa existir um relacionamento, então, entre a data de saída, né? Para quando a gente criar esse cálculo, ele respeitar isso. Então, vamos começar por parte. Primeiro, o que que você faz? Vamos criar aqui uma nova medida. Uma nova medida para a gente ter agora o total de saída. Então, vou criar uma nova medida aqui, ó. Total saída. E vou digitar lá, eu quero fazer a soma da quantidade. Fiz a soma da quantidade. Só isso por enquanto. Esse resultado ainda não vai dar certo. Vamos fazer ele por parte. Dei um Enter. Vou arrastar o total de saída para a minha tabelinha aqui, ó. E veja que o resultado é o mesmo nesse período. E o que que você vai pensar? Tá bom, é o mesmo. Por quê? Porque os dois cálculos que a gente criou, eu estou aqui agora na medida total de entrada, tá aqui, ó. Total de entrada, total de saída. Táxi que a gente utilizou, o cálculo que a gente fez é o mesmo. E o que que você vai pensar? Ah, mas eu tenho que ter um relacionamento. Olha o erro. Eu tenho que ter um relacionamento entre a data de saída. Então tá bom, vamos fazer um relacionamento de data com a data de saída. E aí, se você prestar bastante atenção aqui, ó, essa linha aqui está pontilhada. Essa linha está pontilhada. O que que significa essa linha pontilhada? Significa que o Power BI está dizendo que essa linha não está ativa. Existe o relacionamento, mas ele não está ativo. Então, o que que as pessoas fazem? E aqui já é um dos erros. Ela vem aqui e fica tentando ativar isso aqui. Ó. Clica lá em ativar, e aí dá esse erro aqui, não sei o que, your, can't, create. Não, ele não deixa ativar. E por que que ele não deixa você ativar o relacionamento de forma física por aqui? Por aqui. Por que que ele não deixa? Porque já existe um outro caminho ativo. Já existe uma outra relação ativa. E aí você faz isso de uma forma específica dentro do indicador que você vai utilizar.
Como assim, Stark? Não entendi nada, cara. Não entendi nada dessa loucura que tu tá falando. Simplesmente você vem dentro do seu indicador específico que você quer que funcione essa relação aqui que nesse momento está inativa. Como que você faz isso? Por meio de uma DAX. Nós vamos fazer o Power BI ativar esse relacionamento que nesse momento não está ativo aqui, ó, por meio de uma DAX específica. Como que faz isso? Vamos lá nesse cálculo. Vou pegar e vou dar um Shift Enter aqui, ó, e vou utilizar uma DAX muito importante chamada Calculate. A Calculate ainda não resolve o nosso problema, mas nós precisamos dela para chegar ao resultado que a gente quer. A Calculate tem pelo menos um argumento obrigatório, mas a gente pode utilizar mais de um argumento. Qual que é o outro argumento que a gente vai colocar aqui? A gente vai utilizar a DAX que vai ativar. A DAX que tem a função de ativar o relacionamento entre tabelas. Ativar relacionamentos que estão inativos. É a DAX User Layership. É essa DAX aqui, ó. Esse nome mirabolante maluco tem apenas dois argumentos. O que que são esses dois argumentos que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo simplesmente, ó, eu vou clicar fora aqui, vai dar um erro, tá? Quais que é os dois argumentos que a gente tem que colocar aqui na User Layership? São as duas colunas que estão aqui, ó. As duas colunas que a gente quer ativar. Quais que são essas duas colunas? A coluna data de saída da minha tabela dados e a coluna data da tabela calendário. É assim que a gente vai resolver essa situação. Então vamos lá. Vou lá, deu erro. Por quê? Porque eu não executei, não coloquei as informações corretas aqui, por isso que está dando esse erro. E aí, eu vou colocar aqui. Então, ó, user layership, eu vou utilizar da minha tabela calendário, eu vou utilizar a data. Vírgula para ir para o próximo argumento, e aí eu vou utilizar da minha tabela dados a data de saída. Porque o que vai acontecer nesse caso? Fechei parênteses, ó, da user layership, fechei parênteses da calculate e vou dar um enter. O que aconteceu aqui nessa situação? Eu estou dizendo para o Power BI é o seguinte, tu vai executar o cálculo desse item aqui, dessa medida total saída, sempre usando esse relacionamento aqui entre essas duas tabelas. Ou seja, quando quando a situação for de data, quando for um relacionamento de data, tu vai utilizar a data de saída para calcular esse indicador. Tu não vai respeitar o relacionamento que está ativo. Ou seja, nesse cálculo aqui, para esse indicador específico, para essa situação específica aqui dessa medida, ele não vai respeitar o relacionamento ativo. Qual que é o relacionamento ativo que a gente tem aqui? É o relacionamento da data com a data de entrada. Qual que é o relacionamento que ele vai respeitar lá naquela situação? O relacionamento da minha data de saída com a data da tabela calendário. Data de saída da tabela dados com a data da tabela calendário. Cliquei em cancelar e veja que o resultado aqui está o mesmo, né? O resultado aqui está o mesmo. Por que está o mesmo? Porque no período que eu estou selecionado aqui, ó, olha o período que eu estou aqui, ó, de 1/2 a 9/2. Se a gente for aqui, ó, na minha tabela dados, a minha data de saída corresponde àqueles dois itens. Olha só, se a gente for olhar aqui, ó, a data que eu estou selecionado lá de 1, o período que eu estou selecionado lá, ele está dentro desse período que está aqui, ó. Por quê? Porque a data de saída desse item foi 4/2 e a data de saída desse item foi 9/2, que é os dois itens que estão aparecendo lá nesse momento. Agora vamos colocar a data de saída até 15/3, por exemplo. Vamos colocar a data de saída até 15/3 para ver para ver o que vai aparecer lá. Melhor, vamos colocar a data lá que a gente tem no nosso visual, vamos colocar essa data aqui, ó, 9/3. O que vai acontecer lá? Se o nosso resultado está certo, vai aparecer o item 3, vai aparecer a quantidade 8, aqui da coluna quantidade, mas ele não pode somar essa quantidade 8 no nosso indicador de saída, no nosso indicador de movimentação de saída.
Vamos ver se isso aqui vai dar certo? Então vamos lá e vamos colocar a nossa data aqui, ó, para 9/3. Cliquei em 9/3 e olha lá, nosso raciocínio estava certo. Por quê? Porque não existe, nesse período aqui de 9/3, nesse período que a gente tem o filtro aqui, esse item 3 aqui, ó, ele ainda não teve saída. Quando que é a saída desse item 3 aqui? A saída desse item 3 aqui foi em que dia? Olha lá. A saída do item 3 foi no dia 15/3. Do dia 15/3 de 2022. Então, se a gente voltar lá e pegar aqui 15/3, agora ele apareceu. E aí veja que o item 3 apareceu e o item 4 já apareceu também informações aqui. Vamos ver por que que apareceu dentro desse período? 1/2 a 15/3. Se a gente for lá e olhar aqui, ó, o item 4 está dentro desse período.